Você já sentiu que está lutando uma guerra que ninguém mais vê? Aquela sensação de que, não importa o quanto se esforce, algo invisível te puxa para trás, sabota seus planos, rouba sua paz? E se eu te dissesse que essa sensação não é uma metáfora, mas a mais pura e assustadora verdade? Prepare-se para desvendar o véu. O que você está prestes a ouvir vai redefinir sua compreensão sobre cada desafio, cada frustração e derrota. Não estamos falando de autoajuda. Estamos falando da realidade nua e crua de um conflito que molda seu destino, sem que perceba. Nesta jornada, revelaremos 3 verdades cruciais que a maioria dos cristãos ignora e que são chaves para virar o jogo. Primeiro, a identidade chocante do seu verdadeiro adversário. Segundo, as táticas sorrateiras que ele usa para te manter em cativeiro. E terceiro, o poder esquecido que você já possui para aniquilá-lo. No clímax, você verá como uma simples mudança de perspectiva pode transformar suas batalhas mais desesperadoras em vitórias esmagadoras, desmascarando o inimigo de uma vez por todas. A verdade é que muitos de nós vivemos em um campo de guerra sem vestir a armadura. Cristãos fervorosos, dedicados, cheios de fé, tropeçam repetidamente nos mesmos obstáculos, caem nas mesmas tentações, presos em ciclos de desânimo, dívida, doença ou discórdia familiar. Oram, jejuam, leem a Bíblia, mas a estagnação persiste, a alegria se esvai e a paz parece um luxo distante. Por quê? Porque lutam contra fantasmas, quando deveriam enfrentar um inimigo real, astuto e implacável. Atribuem suas lutas a meras coincidências, problemas psicológicos, falhas de caráter ou simplesmente ao azar. Mas a realidade é muito mais sombria. Cada pensamento de dúvida, semente de amargura, impulso para a procrastinação, briga, desentendimento no trabalho, tudo isso pode ser muito mais do que aparenta. São setas disparadas por um arqueiro invisível, projetadas para minar sua fé, roubar sua esperança e destruir seu propósito. E aqui reside o primeiro e mais devastador erro que quase todos cometem ao tentar enfrentar o invisível. Lutam a batalha errada, no campo de batalha errado, com as armas erradas. Imagine um soldado tentando combater um tanque com uma faca, ou negociar paz com um inimigo que só entende a destruição. É exatamente isso que acontece quando você tenta resolver problemas espirituais com soluções puramente humanas. Você se desgasta, frustra e se rende à exaustão, convencido de que a culpa é sua ou que Deus o abandonou. A sutileza do inimigo é sua maior arma. Ele não se revela com chifres. Ele opera nas sombras da sua mente, nos sussurros da sua insegurança, nas rachaduras dos seus relacionamentos. Ele distorce a verdade, planta mentiras e manipula as circunstâncias para te fazer acreditar que você está sozinho e sem esperança. Ele quer que você lute contra a carne e o sangue, contra seu chefe, seu vizinho, seu cônjuge, enquanto ele, o verdadeiro mestre das marionetes, permanece oculto, rindo da sua confusão. A frequência desses ataques é assustadora. Sua invisibilidade é seu maior trunfo, mas a boa notícia é que você não precisa mais ser uma vítima inconsciente. A verdade está prestes a ser revelada, e com ela, o poder para desmantelar cada armadilha, silenciar cada mentira e reivindicar a vitória que já é sua. O que você fará quando souber a verdade chocante por trás das suas piores batalhas? A jornada apenas começou, e é aqui que reside o primeiro e mais devastador erro que a maioria comete: a incapacidade de reconhecer o inimigo e suas táticas. Muitos cristãos, ao invés de compreenderem que estão em um campo de batalha espiritual, atribuem suas lutas a fatores meramente psicológicos, emocionais ou circunstanciais. Eles buscam soluções em métodos humanos, terapia, ou simplesmente culpam a si mesmos ou ao destino,
ignorando completamente a dimensão invisível que orquestra grande parte de seu sofrimento. Essa cegueira estratégica é, na verdade, a maior vitória do inimigo, pois um adversário não identificado é um adversário invencível. É por isso que a maioria das pessoas falha em suas lutas espirituais. Elas estão lutando contra fantasmas, contra sombras que não compreendem, usando armas inadequadas para uma guerra que nem sequer aceitam que existe. Imagine um soldado tentando combater um atirador de elite com uma espada, ou um general que se recusa a acreditar na existência de um inimigo. A derrota é inevitável, e o mais cruel é que essa falha não é por falta de fé ou de esforço, mas por um erro fundamental de discernimento. O inimigo não se importa com a sua boa intenção. Ele se alimenta da sua ignorância sobre suas manobras e da sua recusa em reconhecer a guerra que já está em curso. Mas há um detalhe crucial, quase imperceptível, que poucos notam: os padrões. Você já percebeu ciclos repetitivos de fracasso, estagnação inexplicável em áreas que deveriam prosperar? Ou pensamentos destrutivos que parecem surgir do nada e sabotam seus maiores sonhos? Esses não são meros acasos ou falhas de caráter. São sinais, códigos, evidências de ataques ocultos. Aquele projeto que nunca sai do papel, o relacionamento que sempre termina mal, a saúde que se deteriora sem explicação médica clara, a divisão constante na família ou na igreja. Tudo isso pode ser a assinatura de uma força maligna agindo nos bastidores, manipulando eventos e emoções para mantê-lo cativo. A Bíblia está repleta de exemplos de como esses ataques se manifestam, desde a tentação no Éden, que plantou a semente da dúvida e da desobediência, até a divisão da igreja de Corinto, fomentada por contendas e egoísmo. No Novo Testamento, Paulo adverte sobre as ciladas do diabo, não ataques frontais óbvios, mas armadilhas astutas que buscam enganar, desanimar e desviar. Nos tempos modernos, esses ataques tomam a forma de ansiedade paralisante, depressão profunda que rouba a alegria, vícios que aprisionam, divisões políticas e sociais que fragmentam a unidade e ideologias que distorcem a verdade. O objetivo é sempre o mesmo: isolar, enfraquecer e destruir. Compreender o inimigo e suas táticas não é alimentar o medo, mas empoderar-se com conhecimento estratégico. É reconhecer que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eles operam através de sussurros, sugestões, pressões e enganos, buscando explorar nossas fraquezas e fragilidades. Eles não aparecem com chifres e tridentes, mas com argumentos lógicos, emoções intensas e circunstâncias aparentemente naturais. A verdade é que a guerra espiritual é real, sutil e constante, e a sua compreensão é o primeiro passo para virar o jogo. Se você está pronto para desvendar esses códigos e aprender como reverter esses ataques silenciosos, continue conosco. Até agora, deciframos os códigos dos ataques silenciosos e começamos a perceber o detalhe que ninguém notou: que muitos dos seus padrões de estagnação, de lutas repetitivas e até mesmo de pensamentos destrutivos não são meros acasos ou falhas pessoais. Eles são, na verdade, assinaturas, as digitais de um inimigo invisível em ação. E essa simples mudança de perspectiva, de vítima de circunstâncias para combatente em uma guerra espiritual, é o primeiro passo para desmascarar o adversário. Porque quando você reconhece o inimigo, você para de lutar contra os sintomas e começa a atacar a raiz do problema. Essa revelação, por si só, é um divisor de águas, alterando fundamentalmente a sua abordagem de cada desafio. Mas há uma verdade ainda mais profunda por trás de suas fraquezas e lutas persistentes. Aquela área em sua vida onde você sempre tropeça, aquele vício que parece impossível de largar,
aquele relacionamento que nunca prospera, ou aquela bênção que sempre parece escapar por entre os dedos. A maioria vê isso como um defeito de caráter, uma falha moral, ou quem sabe, um karma. Mas o que os especialistas raramente te contam é que o inimigo tem um alvo. Ele não ataca aleatoriamente. Ele mira em seus pontos mais vulneráveis, em suas promessas divinas e em seu potencial. Ele explora cada rachadura para manter você preso, convencido de que a culpa é sua, quando na verdade é uma estratégia calculada para te desarmar. Então, como revertemos isso? Como lutamos contra um inimigo que opera nas sombras e explora nossas fraquezas mais íntimas? A resposta não está em novas técnicas de autoajuda, mas em armas que são antigas quanto o tempo, mas com um poder que desafia a compreensão humana. A primeira é a oração de guerra. Não aquela prece mansa e submissa, mas um clamor audacioso, uma declaração de autoridade, que confronta diretamente as forças das trevas, quebra cadeias e liberta o cativo. Ao lado dela, a palavra de Deus, que não é apenas um livro, mas uma espada de 2 gumes, afiada o suficiente para penetrar as intenções mais ocultas do inimigo e revelar a verdade. Se você está sentindo que essa mensagem ressoa com a sua própria jornada, deixe seu like e um comentário abaixo. Sua experiência pode ser a chave para outra pessoa, mas o que muitos ignoram é que essas armas não são meros apetrechos externos. Elas são extensões de algo muito maior que já reside em você, a sua autoridade espiritual como crente. Este é o momento revelador que prometemos. Você não está implorando por poder, você já o possui. A Bíblia revela que, ao aceitar a sua fé, você foi investido de uma autoridade que transcende qualquer poder terreno ou demoníaco. É uma delegação divina para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. O problema é que a maioria dos crentes vive como se fosse um mendigo espiritual, quando na verdade é um príncipe com um arsenal completo à disposição, mas que nunca o abriu. Ativar essa autoridade não é um mistério complexo, mas um ato de fé e reconhecimento. É entender que a oração de guerra não é apenas palavras, mas a declaração de um decreto celestial. É compreender que a palavra de Deus não é apenas leitura, mas a verdade que destrói as mentiras do inimigo. O poder já reside em você, mas tem sido intencionalmente obscurecido, mantido em segredo por aqueles que, talvez sem saber, preferem manter você na ignorância do seu verdadeiro potencial. O que os especialistas escondem é a simplicidade e a profundidade dessa verdade. Você é mais poderoso do que imagina. E nas próximas revelações, vamos desvendar exatamente como você pode desbloquear e empunhar esse arsenal espiritual para sempre silenciar o mal que te assombra. A verdadeira razão pela qual tantos especialistas falham em revelar o cerne da libertação e proteção espiritual reside na sua tendência de complicar o que Deus tornou simples. Eles focam incessantemente na ameaça, na complexidade dos rituais ou na magnitude da batalha, quando a verdade mais profunda é que a vitória já foi assegurada. O que eles escondem, ou talvez não compreendem plenamente, é que a base de todo o nosso poder não reside em quão bem executamos uma técnica, mas em quem somos em Cristo e na autoridade que Ele já nos delegou. Não precisamos buscar uma força que nos falta, precisamos ativar a força que já nos foi dada. A grande virada, a revelação que muda tudo, não é uma oração secreta ou um artefato místico, mas a desmistificação do nosso próprio papel. Não somos meros peões em um tabuleiro cósmico à mercê de forças invisíveis. Somos herdeiros com uma identidade divina e um poder inerente que nos permite não apenas resistir, mas reinar. A técnica secreta, portanto, não é sobre o que fazer, mas sobre quem você é.
É sobre despertar para essa realidade e não aceitar menos do que a vitória que já foi conquistada em seu favor. Esta é a chave que muitos ignoram, presos na mentalidade de luta e esforço em vez de repouso e autoridade. O plano infalível para fortalecer sua alma e vencer hoje começa com o reconhecimento e a declaração diária dessa autoridade. Em vez de apenas orar por proteção, você passará a declarar sua proteção, a reivindicar sua liberdade e a ordenar que toda influência negativa se retire. Isso se manifesta em passos acionáveis. Comece cada dia com uma declaração poderosa de quem você é em Cristo e da autoridade que você possui. Envolva-se ativamente na palavra de Deus, não como um estudo passivo, mas como um manual de instruções e um arsenal de armas espirituais. Use a oração não apenas para pedir, mas para guerrear, para ligar e desligar, para estabelecer o reino de Deus na sua vida e no seu ambiente. Fortalecer a alma neste contexto é um processo contínuo de renovação da mente. É alimentar seu espírito com a verdade, com promessas, com a certeza da vitória, em vez de permitir que o medo, a dúvida ou a confusão se instalem. Significa blindar sua mente contra as setas inflamadas do inimigo, que muitas vezes vêm disfarçadas de pensamentos negativos, autocrítica ou desânimo. Ao invés de lutar contra cada pensamento isolado, você eleva um escudo de fé, sabendo que sua identidade em Cristo é inabalável. Essa firmeza interna irradia para o exterior, transformando suas reações, suas decisões e, em última instância, sua realidade. A vitória final não é um evento único, mas um estado contínuo de ser. Um estilo de vida de triunfo. Você não está buscando uma trégua temporária, mas uma soberania duradoura sobre as forças que tentam te oprimir. Este é o seu legado, a sua herança. Comece hoje a aplicar esses princípios, a viver a partir dessa autoridade inabalável. A libertação não é um prêmio para os poucos escolhidos, mas um direito para cada um que entende e ativa seu poder divino. A partir deste momento, a escolha é sua. Continuar na escuridão da ignorância ou ascender à luz da sua verdadeira identidade e experimentar a vitória que sempre esteve ao seu alcance. Aprofunde-se nisso e descubra um novo capítulo de poder em sua vida.